Oi gente, eu sou a Iori do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu convido vocês para fazer um tour pelo meu Kindle. Antes de mais nada, eu sei que vocês estão querendo Bookshelf Tour. Faz tempo que eu não faço, tô recebendo vários pedidos. E eu prometo, gente, que eu tô tentando ver quando que eu consigo fazer. Eu tô com quase 800 livros aqui, então vocês imaginem que vai ser trabalhoso mostrar tudo isso pra vocês, mesmo que eu divida, né, em vários vídeos. Ainda assim, prevejo vídeos gigantescos e tudo mais. Então, assim, eu preciso ter tempo pra conseguir, né, preparar o vídeo pra ele vir da melhor forma pra vocês. Mas enquanto eu não consigo atender esse pedido, eu pelo menos vou fazer um tour pelo meu Kindle, porque lá também tem vários livros que não são físicos, são e-books, mas ainda assim são várias indicações de leituras pra vocês. Então eu pretendo mostrar como que eu organizo, né, meu Kindle, como que ele tá lá organizadinho, certinho, e os e-books que eu tenho ali pra fazer a leitura. Enquanto eu me preparava, né, pra fazer esse vídeo pra vocês, eu acabei já excluindo alguns e-books de lá, porque enfim, tem livro que eu adquiri há, sei lá, uns 4 anos e que eu nunca nem abri pra ver, pra começar a ler. E aí eu dei uma relida, então, nas sinopses, né, de cada um, pra ver de fato o que me interessa, o que não me interessa, pra também não ficar acumulando coisa que, enfim, eu não vou ler. Como eu tenho aqui uns 100 e-books parados no meu Kindle, não vai dar pra eu falar com muitos detalhes de cada um, mas eu vou tentar pelo menos fazer um apanhadinho mais rápido, pelo menos daqueles que não são tão conhecidos, pra vocês saberem, né, que e-books são esses. Vale lembrar também que a maior parte dos e-books que estão aqui são e-books em inglês, porque, enfim, foram de promoções que eu fui aproveitando e baixando quando o livro estava gratuito, então muitos deles não foram publicados no Brasil. Eu sei que não é todo mundo que lê em inglês, mas eu acho legal, pelo menos, né, contar as histórias, porque, enfim, vai que a gente se interessa, alguns acabam sendo publicados, inclusive alguns eu baixei aqui em inglês e depois de um tempo alguma editora publicou aqui, e os livros que já tiverem publicação no Brasil eu vou contando pra vocês quais são. Então vamos lá, vou abrir aqui o Kindle pra vocês verem, essa minha capinha do Ateliê Perfil, vou deixar pra vocês, né, o link deles aqui no box de informações pra quem se interessar, o trabalho deles é ótimo. Meu Kindle, então, tá aqui, é o Kindle Paperwhite. Tem vídeo aqui no canal fazendo comparação do Kindle Paperwhite com o Kindle, né, mais simples, pra quem quiser conferir. Aqui, então, já é assim que você acessa, né, o Kindle, essa primeira tela que ele te dá. Aqui os últimos e-books, né, que foram acessados. Eu vou entrar aqui, então, em biblioteca, para vocês começarem a ver como que eu organizo as minhas leituras. Então, eu tenho mania de organização, eu não consigo deixar os meus e-books ao léu aqui, simplesmente jogados. Então, eu organizo tudo em coleções, né? Para você criar uma coleção, caso você não saiba, é só clicar, então, aqui do lado, né, nas configurações, e você vem em criar nova coleção. E enfim, aí você pode organizar da maneira que você preferir. Eu tenho então essas 6 coleções aqui principais. Uma unicamente para Chiquilites, e aqui vai ter tanto Chiquilite que vai estar em português, em inglês, enfim, tanto faz. Uma pastinha para os e-books que estão em português, e é uma mescla geral de gêneros, né? Então, enfim, todos aqueles que não são Chiquilites e que estão em português estão nessa pastinha. Aqui eu tenho uma pastinha só pra deixar aqueles que eu já li, e detalhe, gente, só tem 15. Só a pastinha em português, pra vocês verem, tem 32, e dos livros só tem 15. Então dá pra ver que eu uso o Kindle menos, né? Eu leio menos em e-book do que nos livros físicos. Aqui é uma pastinha, então, só pra livros mais clássicos, vai ter também tanto em inglês quanto em português. Aqui o da faculdade, então, que eu vou deixar não só e-books, né, que eu acabo lendo para a faculdade, mas também documentos. Às vezes tem PDF de algum texto, algum capítulo que o professor manda, e eu coloco aqui. Não é sempre que eu deixo todos aqui, tá? Às vezes eu vou tirando para poder limpar, não deixar o Kindle tão sobrecarregado. E aqui, então, e-books apenas em inglês, que não são também Chiquilites, então também uma mescla de gêneros, e eu vou entrar em cada uma das pastinhas para mostrar o que eu tenho aqui. Começando pelos Chiquilites. Então esse primeiro, How to Mend a Broken Heart, da Anna Mansell. Pelo que eu vi aqui, é uma história, então, de 2 personagens que eles têm, quase praticamente não se conhecem, mas os dois estão lidando com perdas, com lutos, e a partir do momento, então, que eles vão se conhecer, é que um vai passar ali a ajudar o outro. O da Rachel Gibson, Sem Clima para o Amor. Eu já tinha lido outro livro da Rachel, eu acho que era o Louca por Você,
E, enfim, não foi uma leitura assim que eu super amei, mas tanto a Pá, do Livros e Fuxicos, né, minha gêmea, quanto a Bárbara, do Segredos Entre Amigas, falam muito bem dessa série. Esse daqui, The Bookshop on Rosemary Lane, da Ellen Barry, vai contar então a história de duas personagens em tempos diferentes. Uma personagem nos anos 50, ela foi deixada pelo marido, e uma maneira que ela encontrou de lidar com isso foi cozinhando. 40 anos depois, a gente tem a história da personagem, então, que herdou os livros, né, de culinária, e ela vai abrir uma livraria exclusivamente com esses livros. Esse The Bucket List to Mend a Broken Heart, da Annabelle, ele vai contar a história de uma personagem que foi deixada pelo namorado, e quando ele deixa pra ela uma caixa com os pertences dela, ela descobre ali no meio uma lista que ele fez de coisas que ele gostaria de realizar na vida dele. Então ela começa a tentar seguir aqueles itens numa tentativa de reconquistar, então, esse ex-namorado. O Fairy Tale Beginnings, da Holly Martin, vai trazer uma protagonista que ela é aficionada por desenhos da Disney, por histórias, né, de contos de fadas, ela é aficionada por Cinderela, e quando surge uma proposta, né, comercial profissional dela fazer uma investigação num prédio antigo, ela descobre que esse prédio é quase como um castelo ali da Cinderela, e melhor de tudo, tem uma pessoa morando ali que é tipo um príncipe encantado, e ela vai começar então realmente a conhecer esse homem que talvez não seja assim tão príncipe encantado, mas, né, vamos ver como é que vai ser a história. No I Wish For You, da Camille Isle, não sei como pronuncia o nome dela, vai ser uma história aqui com um teor meio mágico, que também é uma protagonista que ela foi, acho que, deixada pelo namorado, e ela vai encontrar um objeto, um artefato mágico que vai então começar a realizar todos os desejos dela. Aqui a gente também tem o Casei Agora, da Tatiana Amaral, que é uma personagem que ela é escritora, ela tem uma vida muito certinha, e ela tá pra casar com o noivo dela, mas ele faz a proposta que antes deles se casarem, eles têm que passar um mês separados. Nessa ela vai parar em Las Vegas com as amigas dela, e ela acorda num dia casada com outro homem. E aqui a gente tem então o primeiro livro do Robert Brindza, que é o autor de A Garota no Gelo. Antes dele escrever os thrillers policiais, ele começou com Chiquilites, e esse aqui é o primeiro livro da série da Coco Pinchard, The Not So Secret Mails of Coco Pinchard, e eu fiquei muito curiosa pra conhecer a escrita do autor também, né, como o Chiquilite. Aqui a gente tem um livro da Alexandra Potter, que é a mesma autora de Você Não É o Homem da Minha Vida, que foi publicado aqui no Brasil pela Record. Esse Me and Mr. Darcy vai trazer uma protagonista que ela vai fazer um desses tours guiados, né, através das paisagens, né, dos livros da Jane Austen e tudo mais. Enquanto ela faz isso, ela vai conhecer homens que, assim, não são nem um pouco próximos do que seria um ideal pra ela, até que um dia ela tá numa sala e ela vai se dar de cara com o Mr. Darcy em pessoa. E aqui a gente tem outro livro, né, nesse universo de Jane Austen, que é o livro da Kate Oliver, Pride and Prejudice. Ele é uma releitura moderna de Orgulho e Preconceito, e a Kate Oliver, ela tem vários livros, né, dessa série, que são cada um deles uma releitura de um livro da Jane Austen. Indo pra nossa outra pastinha, vamos agora para os e-books em português. Já logo aqui de cara a gente tem Quando o Mal Tem um Nome, da Gal Camp, que é um dos livros que ficou assim no topo dos mais vendidos, né? Um livro de terror, super curiosa pra fazer a leitura. Na Ilha, que eu já mostrei pra vocês nos e-books que eu adquiri no aniversário da Amazon, e eu tô louca pra ler, muita gente falou super bem. O Ar que Ele Respira, né? Dispensa comentários. Gisele, da Thaís Rocha, que ele é uma releitura do balé Gisele. Contratempo, da Ive Campos, que é a mesma autora do Outra Vez, que eu fiz a leitura, amei, tem vídeo aqui no canal. E todos os livros da Ive, eles trazem personagens que estão de alguma maneira conectados ali no mesmo universo. Então a protagonista daqui, ela tem uma aparição bem rápida, né, no livro lá do Outra Vez, mas enfim, são histórias que dá pra você ler separadas. O Wicked, do Gregor Maguire, né, que enfim vai trazer a história da bruxa do oeste, né, do Mágico de Oz. Aqui A Garota dos Olhos Azuis, que ele vai ser uma história bem rapidinha do universo de Flores Partidas, então também fiz vídeo resenha aqui no canal, e esse é o livro que conta a história da irmã que sumiu. Sob a Luz dos Seus Olhos, da Chris Mello, eu li esse livro há muito tempo, quando ele saiu publicado pela editora Underworld. O Laranja Mecânica, né, também dispensa apresentações. Aqui a entrevista, então, que é um conto de No Mundo da Luna, da Karina Ricci, vai contar, então, a entrevista que a Luna fez, né, antes, né, de começar o livro. Pá de Cal, que é um conto do Gustavo Ávila, que é o mesmo autor de O Sorriso da Hiena, que eu amei a leitura. No Pá de Cal, a gente tem a história de 6 personagens que acordam sem memória em uma vila, cada um em uma casa. Nessas casas, eles vão ter, então, uma caixa que vai prometer conter as memórias de cada um, só que para eles poderem ter acesso a essas memórias, eles têm que
reunir as chaves de todos os outros. Só que a pessoa que conseguir reunir as 6 chaves vai fazer com que todas as outras caixas sejam destruídas. Então só uma pessoa vai ter acesso às suas próprias memórias. Aqui o Conspiração, do Arthur Caliendo, que é amigo meu. Esse daqui é um conto que ele escreveu para participar de uma promoção que teve da Amazon em 2015, se eu não me engano. Foi uma que eu participei também. Aqui o Meu Romeu, aqui a biografia da Clarice, que ela foi publicada agora de novo recentemente pela Companhia das Letras, né, porque antes ela era da Kozak Naif. Aqui a trilha, que ele vai ser uma série distópica, vai misturar mistério, ação, ele tá disponível gratuitamente na Amazon. Casamento Hathaway, da Lisa Kleypas, que é um conto, então, que vai ficar entre os livros 2 e 3 da série dos Hathaways. Não Pare, que é o primeiro livro dessa trilogia, né, da Pepper. Todas as Estrelas do Céu, do Anderson Rafael. E vai ser uma história de um romance de 2 irmãos. Um deles foi adotado, eles não são irmãos de sangue, mas ainda assim eles vão se apaixonar. Jogador número 1, que tá pra sair o filme, também uma distopia super bem comentada, um livro que eu tenho bastante curiosidade de fazer a leitura. Fogo no Cerrado, da Janice Diniz, eu gosto muito dos livros dela. Esse aqui é o terceiro da trilogia de Terra Ardente. São romances eróticos muito bem construídos, ela tem uma escrita que é, assim, maravilhosa. Inclusive, ela foi contratada agora recentemente pela Arlequim. Aqui, o Jardim Secreto. Eu tenho o livro físico em inglês, mas aproveitei uma promoção, um dia ele tava de graça, enfim, baixei o e-book em português. Dança das Máscaras, que ele é uma coletânea de contos de vários autores incríveis. Tem Babia Sete, tem Larissa Siriani. Todos eles são contos de época, uma organização da Increase, né, minha agência literária. E os contos estão conectados, então, por uma mesma máscara que vai aparecer. Vale super a leitura. Aqui, então, A Sombra da Rosa, da Babia Sete, né, que é um conto depois de A Promessa da Rosa, o Entre Quatro Paredes, que eu também mostrei, né, entre os meus adquiridos no aniversário da Amazon. Entre eles eu também adquiri, então, Casado Até Quarta, Rebelde do Deserto, Meu Erro, Eleanor Park e o It, né, do Stephen King. Então, pra quem quiser saber mais, eu deixo o link aqui nos cards pra vocês conferirem. Aqui, O Resgate da Claricante, do Renato Jardim, né, que é o booktuber do Cabeça de Tinta. Esse aqui é um conto. Gabriela Cravo e Canela, né, do Jorge Amado, e O Garoto dos Olhos Azuis, da Raiza Varela. Essa série fez super sucesso e tem livro dela saindo pela Verus agora, nesse primeiro semestre, o Caçadora de Estrelas. Voltando aqui, vou mostrar pra vocês, né, os e-books que eu já li. Entre eles, o Vênus, a Deriva, que saiu vídeo resenha no canal, então corram pra assistir. Sorrisos Quebrados, mencionei já no canal, tem resenha escrita no blog. Shopaholic on Honeymoon, que é a lua de mel, então, da Becky Bloom. É o livro, então, que antecede o 4º livro da série, acontece logo após o 3º. Vai mostrar o período que ela ficou, então, em lua de mel. É um e-book bem rapidinho também, porque é um conto. Aqui o Zig Zira, que ele é um tiquilite nacional. Eu não gostei muito da leitura, tiveram vários pontos que pra mim foram controversos, mas ele vai contar a história de uma tenista. 5 minutos, que é meu conto, tá disponível lá na Amazon, é bem rapidinho, foi o conto que eu escrevi pra participar da mesma promoção que eu mostrei, né, aquele e-book, aquele conto do meu amigo, do Arthur. Primeiras Impressões, que é uma releitura moderna de Orgulho e Preconceito, ele saiu em versão física pela Pedra Azul, editora. Aqui o Just One Night, da Gayle Forman, que também é um conto, e ele vai ser o conto que vai se passar após os livros Apenas um Dia, Apenas uma Noite. Os 2 livros, eles abordam o mesmo período de tempo, mas cada um pela perspectiva de um dos personagens. E como os 2 livros terminam num ponto crucial, é nesse conto que a gente descobre o que foi que aconteceu entre eles. Aqui, The Right Wrong Number, é um conto bem curtinho da Barbara Delinsky. Quando eu li, eu lembro que eu achei ele legal, mas, sinceramente, gente, eu já não lembro mais nada da história, porque eu li já tem, sei lá, uns 4 anos. Aqui, Six Geese Alien, também da Sophie Kinsella. É um conto que eu também já li há vários anos, eu também não lembro muito dele, mas eu lembro que eu curti a leitura. 1943, saiu resenha escrita dele no blog há pouco tempo, falei no vídeo de leituras do mês. Ele é um romance histórico que se passa, né, na época da Segunda Guerra Mundial. Outra vez da Ivy Campos, que eu amei demais. Tô deixando aqui o link da resenha pra vocês conferirem, que enfim, é um livro que vale muito a pena. Meu Coração é Todo Seu, também tem resenha escrita dele no blog. É um romance que, então, que vai envolver 2 irmãos, uma fotógrafa, um desses irmãos é padre, então tem toda uma questão conflituosa aí. Um Recomeço da Annie Mendes, também tem vídeo resenha dele no canal e resenha escrita no blog. E esse aqui é um romance erótico. O Partiu Paris, ele é meio que uma espécie de um guia, né, de Paris, mas contado de uma maneira diferente, pela perspectiva, então, de um garoto que está passando, né, por Paris e vai escrevendo no diário dele. Também tem vídeo resenha no canal. White Sargasso Sea, que eu amei, foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. Ele vai contar uma história que antecede Jane Eyre, não é da Charlotte Brontë, é da Jane Rees, que foi, então, a autora que resolveu pensar a personagem da Bertha Mason, que é uma personagem importante em Jane Eyre, mas que ela é retratada de uma maneira um tanto quanto injusta, digamos assim.
Passando rapidinho aqui pelos e-books clássicos que eu tenho aqui. Aqui a gente tem as obras completas das irmãs Brontë, então vai ter tanto da Charlotte, quanto da Emily, quanto da Anne. Dublinenses, do James Joyce. The Lifted Veil, do George Eliot, que é uma novela de terror da era vitoriana. Aqui os trabalhos completos do H.G. Wells. Aqui os trabalhos completos do James Joyce, então eu tenho Dublinenses e tenho as obras completas dele aqui. Aqui é o Agnes Grey, da Anne Brontë, então também tem as obras completas ali. Aqui tem o e-book. E na realidade eu tenho o livro físico do Agnes Grey, em português, lançado pela Martin Claret. Aqui, então, a gente tem também o Conto de Natal, do Charles Dickens, A Christmas Carol. Aqui é mais obras completas das irmãs Brontë, todos os romances e mais alguns extras. Conto das Duas Cidades, do Charles Dickens, também está em inglês, Tale of Two Cities. Aqui é o e-book do Mágico de Oz, contém ilustrações e tudo mais. The Portrait of a Lady, do Henry James, que é o mesmo autor de A Volta do Parafuso. Esse aqui é o primeiro romance dele. Tem publicado em português, eu acho que é o Retrato de uma Dama, saiu pela Companhia das Letras. Aqui é uma peça do Ibsen, John Gabriel Borkman. Tem mais uma peça dele, que é o The Lady from the Sea. E aqui é uma coletânea de contos da Catherine Mansfield, The Garden Party and Other Stories. Na minha pastinha da faculdade, tem o Howard's End, que era pra eu ter lido ano passado e eu não consegui ler. Fall, que eu também não consegui ler, que ele vai trazer uma outra perspectiva do Robinson Crusoe, né? Assim como White Sargasso Sea com Jane Eyre. Arte Poética, do Aristóteles. Hamlet, do Shakespeare. Aqui são textos, né, que eu precisei ler, que os professores passaram. Então, um é para Padrões de Manipulação na Grande Imprensa. Aqui é um capítulo do Trabalho do Sonho, do Freud. Aqui tem Moe Flanders, do Daniel Defoe. E também Roxana, também do Daniel Defoe. Pamela, do Samuel Richardson, tem publicação em português dele pela Pedra Azul. Aqui Tom Jones, do Henry Fielding. The Good Soldier, que também era pra eu ter lido ano passado e eu não li. E New Grub Street, que eu li tipo 60% dele e interrompi porque eu não tive mais tempo de continuar a leitura. E agora a última pastinha que faltou mostrar pra vocês são os outros e-books que estão em inglês. Tem bastante coisa aqui, vamos lá. Esse 100 Christmas Proposal, da Holly Martin, na verdade, ele é um conto que antecede 100 Proposals dela também. Esse Winter Snow, ele é também o conto do The Other Story, um e-book que eu vou mostrar aqui. O The Gravity of Us, então saiu, né, por aqui, A Força que Nos Atrai. Aqui, então, são os 3 livros, né, que a J.K. publicou. Não são livros, são contos, são short stories, né, sobre o universo de Hogwarts. Tá disponível também, se eu não me engano, no Pottermore. Our Chemical Hearts, ele saiu pela Globo Out também, acho que foi ano passado que saiu, é um livro Young Adult. O Perfect Strangers, da Dani Atkins, ele é também uma novela, então não é um romance, é um livro que ele fica entre um conto e um romance, e ele vai lembrar um pouco o Depois daquela Montanha, que saiu há pouco tempo pela Arqueiro, teve filme com a Kate Winslet, que vai trazer aqui um casal de personagens que se conhece num voo, né, na verdade na fila indo pro voo, e o avião precisa fazer um pouso de emergência. Enquanto eles ficam ali naquele local após esse pouso de emergência, é que eles vão tendo esse contato entre eles. A Thousand Boy Kisses, né, o 1000 Beijos de Garota, eu adquiri o e-book antes de ter conseguido o livro. Vou acabar lendo provavelmente em português mesmo. Esses 2 livros, The Girl with No Past and The Girl You Lost, são da mesma autora, são 2 thrillers psicológicos. Aqui então é uma das partes do Never Never, da Colin Hoover e da Taryn Fisher. Eu só li o primeiro em português, acabei não lendo os outros, mas eu tenho as outras 2 partes em inglês aqui também, vai aparecer em algum momento. Aqui o The Grown Up, da Gillian Flynn, então, que é o adulto, saiu também em edição física. Isso aqui é um conto, é um livro também mais curto. Esse While My Eyes Were Closed, ele é também um thriller psicológico, acho que é mais um drama psicológico. Vai trazer aqui uma protagonista que, enfim, enquanto ela era criança, estava brincando com a irmãzinha dela, ela fechou os olhos para brincar de esconde-esconde. Quando ela abriu, a irmãzinha mais nova dela tinha desaparecido. Esse aqui, Dream a Little Christmas Dream, da Giovanna Fletcher, é uma autora que eu tenho muita vontade de ler, todo mundo fala muito bem dela lá fora, fala que os livros são super fofos. Esse livro aqui, ele é também um conto de A Christmas Dream, se eu não me engano, é outro livro dela. Aqui, como eu falei, mais uma parte, né, do Never Never. Ai, gente, eu cliquei nele sem querer, então mudou a ordem aqui dos e-books. Aqui o Steering the Stars são histórias de 2 garotas, né, diferentes. Uma tá em Londres, a outra quer permanecer invisível até que ela vai sair desse momento de invisibilidade. O On the Other Side é o livro que eu falei que foi publicado pela Rocco e que tem aqui, né, o conto dele. Deixa eu só mostrar de novo. Cadê? Aqui o Winter Snow, que é o conto, então, do On the Other Side. Aqui ele saiu como do outro lado mesmo, né? A história, então,
de uma senhora de 82 anos que morre, ela tá plenamente feliz e quando ela chega do outro lado, ela descobre que ela tem algumas pendências, né, pra realizar, pra conseguir chegar até o paraíso, e aí ela volta a ter 27 anos, que é quando ela vai enfrentar essas pendências da vida dela. Achei a premissa ótima. Mais uma parte do Never Never. Esse daqui, There's No Crying in Rock and Roll, é o segundo livro da série da Deusa da Guitarra. Eu postei resenha dele ano passado. Esses 3 e-books que estão aqui, A Hard Day's Night, Two of Us and From Me to You, são da Elizabeth Eilberg, são contos daquele livro Lonely Hearts Club, publicado pela Intrínseca, então também Young Adults. Esse Now That I Found You, a gente tem a história de 2 personagens, uma delas que sofreu um acidente, o outro tá tendo ali que sofrendo pra cuidar sozinho, né, dos 2 filhos, e aí a história deles vai se juntar e é a partir daí que tudo vai acontecer. Parece um daqueles romances bem fofinhos. Esse daqui, Girl in the Mirror, da Cecilia Ahern, são 2 contos da autora, eu adoro essa autora, então por isso que eu adquiri o e-book. Esses 2 aqui, esse é o primeiro livro, essa é a continuação, são os 2 livros da Amy Harmon, Slow Dance in Purgatory e Prom Night in Purgatory. É a mesma autora do Beleza Perdida. Eu li o Beleza Perdida, não curti muito, mas enfim, né, consegui os e-books então aqui também de graça lá na Amazon. Parece ser uma história também com um teor meio sobrenatural. Aconteceu um desastre numa escola nos anos 50, e aí em 2010 a protagonista tá lá e ela vai, até onde eu entendi, e ter contato com o fantasma do cara que desapareceu na década de 50, e o romance vai surgir entre ela e ele. Então é um amor separado aí por décadas e tudo mais. Esse daqui foi um dos que mais chamou minha atenção, Everything That Makes You, vai contar a história de 2 garotas, uma sofreu um acidente, ficou com o rosto desfigurado já quando criança, ela escreve então músicas, né, a respeito de todo esse sentimento que ela guarda. A outra é uma garota que tá super focada na carreira, nada na vida dela dá de errado, e até onde eu entendi as 2 garotas são a mesma pessoa, a gente só tá vendo, né, perspectivas diferentes, possibilidades diferentes de uma mesma vida. E esse aqui é mais um da Giovanna Fletcher, que é aquela autora que eu falei que eu quero conhecer. Christmas with Billy and Me é também um conto de outro livro dela que chama Billy and Me. Então eu tenho 2 contos, né, spin-offs de romances da Giovanna Fletcher, mas eu ainda não tenho esses romances propriamente ditos. E enfim, como eu falei, é uma autora que eu tô super curiosa pra conhecer os livros dela. E aí, o que vocês acharam? Sei que tem muito e-book, então não dá pra eu colocar o link de todos eles aqui no box de informações, mas eu selecionei alguns, aqueles que eu acho que chamariam mais atenção, e já deixei então o link direto pra Amazon. Vários desses e-books estão disponíveis também no Kindle Unlimited. Então, se você se interessou por algum, vale a pena dar uma olhadinha. Deixa aqui nos comentários os que mais chamaram a atenção de vocês, se vocês já leram algum desses ou não. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Se você é novo no canal, aproveite para se inscrever, ativar as notificações. Seja muito bem-vindo por aqui. E não deixe também de me acompanhar nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos, até o próximo vídeo.